O Brasil, o país das injustiças. O Brasil talvez seja um dos poucos países que quando umas pessoas são falsamente acusadas ou são acusadas de algo, elas já são tratadas como criminosas em vez de serem tratadas como inocentes para sim serem provadas as suas acusações e terem as devidas punições. A gente tem vários casos disso. Um caso muito famoso foi o caso da Maria da Penha, né, que virou lei, teve uma grande repercussão com tudo isso. Na época foi feitas as leis, foram feitas um monte de coisas, ela se tornou uma heroína, uma pátria, ela se tornou uma mártir, né? Mas anos depois foi comprovado que nada aquilo não tinha acontecido daquela forma, não era aquilo que estava acontecendo, mas mesmo assim ainda tem gente que põe fé, que acredita que aquilo procedeu, que foi daquela forma e as leis estão aí. E outra, que a lei também da Maria da Penha é uma lei complicadíssima, porque se a mulher falsamente acusar o cara de agressão, de qualquer outra coisa, ele vai preso, de violência doméstica, ele vai preso, mesmo sem ser comprovado, ele acaba perdendo muitas das coisas, e às vezes ele é inocente. Também tem a parte da medida protetiva para a mulher, que não funciona de forma alguma. Não, eu creio que não há nenhum ser humano cabível que vive no Brasil que acha que a medida protetiva funciona de você andar 100, 200 metros longe de uma pessoa, passar longe, isso não existe. Se a pessoa quiser matar você, ela vai te matar. Quem dirá o John Wick diz muito isso, né? Afinal, mata com lápis. Então não tem essa. Isso acaba com a pessoa. Temos vários casos também. Outro caso aqui no Brasil que repercutiu na época foi o caso do pedreiro que foi falsamente acusado de estupro. Ele ficou preso 3 anos e contraiu HIV na prisão. Ele saiu, ele foi inocentado pela justiça, porque aqui no Brasil tudo é o contrário. O errado tá certo e o certo tá errado. Né? Já viveu nessa porra desse século da putaria que tudo tá errado. Mas ok. O pedreiro saiu da cadeia, ele foi inocentado, só que ele contraiu HIV. E até hoje ele luta por indenização. Se vocês pesquisarem, eu sei que a Record fez uma entrevista, fez uma reportagem sobre isso. Você olhando nos olhos do cara, você vê a expressão dele de quem já praticamente já desistiu, já não tem mais esperança em nada. Afinal, ele foi condenado para o que ele não fez, sofreu na cadeia coisas inimagináveis e a gente está aqui, né? Brigando por lados políticos que não agregam nada para ninguém, um país polarizado que não avança para nenhum lugar, não ser para trás, impostos altíssimos, agora com a taxação subindo cada vez mais e a gente tem o que para agregar? Nada. A gente só sofre e aceita isso, né? E ficamos preocupados com carnaval, TikTok, Big Brother e Fazenda. Né? É tudo complicado, esses reality shows aí também. É uma decepção, cara. Bom, mas voltando a falar das injustiças. Quantas pessoas já não são falsamente acusadas, cara, de coisas que não fizeram? No Brasil, o cara é acusado, teoricamente, ele já é condenado. Não tem suspeita, nem não tem prova nenhuma que ele cometeu aquilo lá, mas ele pode ser muitas vezes preso só por causa de uma palavra. E a palavra feminina hoje tem muito mais força do que a masculina, né? Mesmo que não tenha provas. Se uma mulher chegar e falar que você bateu nela, você acaba ou você é preso, ou você é todo encaminhado, bagunça toda a sua vida. Mesmo que você não tenha feito nada, mesmo que não tenha prova nenhuma. Lá fora a gente teve dois casos aí que eu vou citar aqui que foram bem recorrentes, né? Recorrentes não, mas que foram notórios. O primeiro é o caso do Mike Tyson. O Mike Tyson saiu com uma garota lá no seu auge, lá ele saiu com uma garota. Beberam e levou a garota pro motel. Teve toda noite de núpcias, beleza. Tempos depois, passados alguns dias, aquela garota que foi no motel com o Mike Tyson de livre e espontânea vontade, foi comprovado que ela foi porque ela quis. E beleza. Passou um tempo depois, ela chegou e acusou o Mike Tyson de estupro. Foi provado? Não. Beleza, não foi provado. Mas ela falou que foi. Aí beleza, vamos dizer assim. Se ela realmente tivesse sido abusada, tivesse sofrido alguma injustiça, ela esperaria passar alguns dias? Não, ela iria na hora. Ah, mas talvez ela estivesse com medo. Mas de todo jeito ela não foi. É complicado, foram gravados, o Mike Tyson foi preso. E aí teve todos os problemas já que o Mike Tyson já tinha e acumulou. E aí realmente ele foi tratado como se fosse um bandido. Mas que tem certas ressalvas aí que não dá pra saber. Mas como isso aconteceu num quarto fechado, num 4x4 entre os dois, não dá pra saber.
né? Pra depois eu fazer uns comentários. Mas é complicado, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Sobre o mundo. Seja homem ou mulher. Mulher acaba sendo mais difícil do cara acusar de algo desse, ainda mais porque a polícia aqui no Brasil, e eu creio que em geral não leva a credibilidade do cara falar que foi acusado, né? Mas creio aí, que não como é que leva. você tá em relação aos E bagulhos outro caso foi o caso do cara ter sido Tupac, demitido lá? que foi falsamente acusado. Normal? Este aqui já é um caso maior, né? Que ele foi falsamente acusado. Que ele saiu com os amigos dele e levaram uma garota. Foram pra casa e tal, e aí, beleza, todo mundo fizeram coisas com a garota. O Tupac diz que não Eu fez. tô de folga. E acusaram ele falsamente de estupro, né? Senão fica E aí meio ele foi. complicado. Não, mas não Ele sei se é no dia teve normal. todos os problemas, ele foi preso, Pesado. teve muitos BO, tempo na cadeia, mas aquilo tudo do Tupac foi um caso de Estado, mas foi um golpe pra realmente derrubar ele, afinal ele era um gangster, né? Ele virou ainda mais depois de sair da cadeia. Não, também aqui os anos 80, 90 era uma época diferente, era a época que os gangsters faziam Eu rap, acho que assim, a gente vai né? acabar sendo muito. Hoje os rappers querem ser gangsters, então é diferente. Hoje dá pra ver também que o rap, o hip hop é uma vergonha, ainda mais o brasileiro. Vamos ficar na naval. Mas isso aí é uma outra questão. Mas a questão é essa, cara. A questão é que você pode ser acusado de algo que você não fez por simplesmente por alguém que quer te prejudicar. E aonde isso nos leva? Nos leva que, em vez da população brigar por algo decente, por uma lei que protege os trabalhadores, civis, pessoas de bem, não brigam por outras coisas, futebol, Copa do Mundo, reality shows, fofocas, e aí vai. Enquanto isso a gente tá aqui, né? Leis que favorecem a saidinha de criminosos, leis que não trazem punição para quem realmente comete crimes, leis que não deixam pessoas inocentes serem acusadas, sejam presas. Porque tudo isso pode acontecer com seu pai, com seu irmão, com você, sabe? Com a sua mãe que talvez sofra uma agressão. E por algum jeito parece que a lei não funciona para quem é pobre, só funciona para quem faz o errado e tem grana. Porque para quem é pobre parece que a lei não funciona, né? Então é complicado, mas a gente vai mudar isso. A gente tem que correr atrás dos nossos direitos, afinal a gente elege, mesmo assim, muitas vezes mesmo votando no Lula, acaba elegendo políticos aí duvidosos e a população fica brigando por dois polos aí que não agregam em nada. Só sai de um lugar pro outro fazendo um grande joguinho com a gente. Bom, meu nome é Narumon e esse é o Estigma ITF, In the Fight Truth.